E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olha, para a maioria de nós, quando a gente pensa na Páscoa, parece que é o felizes para sempre da história do Evangelho, né? Aquele momento em que Jesus vence a morte e pronto, fim da história. Mas e se eu te dissesse que a ressurreição de Cristo não é o fim, mas na verdade o início de uma realidade completamente nova para nós? Uma realidade que está disponível agora mesmo, bem no meio da nossa vida? E se esse evento de 2000 anos atrás tiver o poder de redefinir quem você é hoje, enquanto está aí estudando para uma prova ou decidindo o seu futuro? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando fundo nas ideias de um teólogo chamado G.K. Beale. O nosso objetivo aqui é duplo. Primeiro, a gente vai desvendar o que a Bíblia realmente quer dizer com aquela expressão que a gente ouve tanto, estar em Cristo. E o mais importante, a gente vai traduzir essa verdade teológica gigantesca em aplicações práticas, que transformam a nossa vida, especialmente na correria e nos desafios da faculdade. Então, se prepara aí que a gente está só começando. Bom, para começar, o G.K. Beale aponta para algo muito curioso que aconteceu ao longo da história da Igreja. Por séculos a gente focou, e com toda razão, na cruz. Falamos muito sobre a expiação, sobre o que Cristo fez por nós ao morrer em nosso lugar. Isso é absolutamente central, não existe evangelho sem a cruz. O problema, segundo ele, é que nessa ênfase toda a ressurreição acabou ficando meio que em segundo plano, sabe? Quase como um apêndice da história. E ele ressuscitou também. Na prática, o que acabou acontecendo foi que a ressurreição virou quase que uma ferramenta de debate. A gente usa para provar que o cristianismo é verdade, para defender nossa fé contra o ceticismo, mas raramente a gente explora a ressurreição como motor, a fonte de energia que de fato impulsiona a nossa vida diária. Ela se tornou uma peça de museu para ser admirada e defendida, e não o coração pulsante da nossa nova identidade em Cristo. E é justamente esse desequilíbrio que a gente vai começar a corrigir hoje. E quando a gente fala sobre viver o poder da ressurreição, o conceito-chave que conecta tudo é a união com Cristo. E aqui, é muito importante a gente entender uma coisa. Isso não é um sentimento vago, uma vibe mística ou só uma metáfora poética. Não, é uma realidade espiritual concreta. Pensa nesse termo como um grande guarda-chuva que cobre pelo menos 3 ideias poderosas, que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a incorporação. É como se a gente fosse um galho enxertado na videira que é Cristo. A gente faz parte do corpo dele. Segundo, a participação. Nós literalmente compartilhamos da história de vida dele, da sua morte e, o que é crucial, da sua ressurreição. E terceiro, a identificação. A vida dele se torna o padrão, a substância da nossa vida. E sabe o que é mais incrível? Isso não acontece em fases, como se fosse um videogame em que você precisa passar por vários estágios para chegar no chefe final. Não, no exato momento em que uma pessoa confia em Jesus, ela é imediata e completamente unida a Ele, em todas essas dimensões. Nosso objetivo, então, ao longo desse nosso tempo juntos, é descompactar essa doutrina gigante e mostrar como a ressurreição de Cristo é o evento cósmico que torna essa união possível, transformando radicalmente quem nós somos e como a gente vive. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tal desequilíbrio teológico. Pensa no Evangelho como se fosse um filme. Focar só na cruz, por mais importante que seja, é como sair do cinema bem no meio do filme. Você entende o conflito principal, a tensão, o sacrifício, mas você perde toda a resolução, a virada na história e, mais importante, o começo da nova narrativa que se desenrola a partir dali. Entender a teologia da ressurreição é, essencialmente, ficar para assistir o resto do filme. A forma mais simples de entender a função de cada uma é pensar assim: a cruz, a expiação, lida principalmente com o nosso passado. Ela quita nossa dívida de pecado, ela muda o nosso status legal diante de Deus, de culpado para perdoado, para justificado. É o que Cristo fez por nós, algo que aconteceu fora da gente. Já a ressurreição lida com o nosso presente e com o nosso futuro. Ela nos dá uma vida nova, ela muda o nosso status vital de espiritualmente morto para vivo em Cristo. É o que Cristo agora faz em nós e através de nós pelo poder do seu Espírito. E, de novo, o ponto central aqui não é jamais diminuir a importância da cruz, mas sim entender que a cruz e a ressurreição são duas faces inseparáveis da mesma moeda da salvação. A cruz nos salva de alguma coisa, da ira de Deus, da condenação, da tirania do pecado. A ressurreição, por sua vez, nos salva para alguma coisa, para uma nova vida, um novo propósito, uma nova família, uma nova criação. Sem a ressurreição, a cruz seria só a morte trágica e inspiradora de um mártir. Com a ressurreição, a cruz se torna o portal para uma realidade inteiramente nova. E o Bill coloca o dedo na ferida com essa citação, né? Para pensar em como a gente usa a palavra salvação. Muitas vezes, no nosso vocabulário, ela virou sinônimo de ter um ingresso para o céu porque Jesus morreu por mim. A ressurreição, como ele diz, virou uma ferramenta de debate, uma prova que a gente saca do bolso para tentar vencer uma discussão sobre a verdade do cristianismo, em vez de ser a lente através da qual a gente compreende toda a nossa existência aqui e agora.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, não vê a ressurreição como um detalhe extra, não. Ele é radical. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a gente ainda está perdido nos nossos pecados e não somos as pessoas mais dignas de pena do mundo. Para Paulo, a ressurreição não é só a prova do evangelho, ela é o evangelho, junto com a cruz. É o evento que valida, que carimba com a autoridade de Deus tudo o que aconteceu no Calvário e libera o poder dessa obra para nós. Então, para a gente fechar essa primeira parte, a gente viu que, historicamente, a balança teológica pendeu demais para o lado da cruz, deixando a ressurreição com um papel secundário. Mas, biblicamente, a ressurreição é o epicentro da nova vida em Cristo. Se a cruz resolve nosso problema legal com o passado, a ressurreição inaugura nossa nova realidade vital no presente e para todo o futuro. Portanto, uma compreensão profunda da ressurreição não é um luxo para teólogos, é absolutamente essencial para a gente viver o Evangelho na sua plenitude. Ok, agora se prepara, porque a gente vai entrar num conceito que é, na minha opinião, a chave mestra para destravar o entendimento de todo o Novo Testamento. A ideia de escatologia inaugurada, ou, como é mais conhecida, a tensão do já e ainda não. No judaísmo da época de Jesus, a expectativa geral era que a história era dividida em duas eras. A era presente, que era má, corrupta, dominada pelo pecado, e a era vindoura, a era do Messias, que seria perfeita e gloriosa. E a transição entre as duas seria um evento único, abrupto, no fim dos tempos. Só que a ressurreição de Cristo bagunçou completamente essa linha do tempo. A visão judaica comum era bem linear. Primeiro a era presente, que é má. Depois a era vindoura, que é perfeita. Um corte limpo. Mas o que os apóstolos entenderam, a partir da ressurreição de Jesus, foi algo revolucionário. A era vindoura não esperou a era presente acabar. Com a ressurreição de Jesus, a era do futuro invadiu o presente. Elas agora se sobrepõem. E é nessa sobreposição, nessa tensão entre o que já começou e o que ainda não se completou, que nós cristãos vivemos. Cara, isso explica tudo. Explica porque a gente já tem vitória sobre o pecado, mas ainda luta contra ele, porque temos o Espírito Santo, mas ainda gememos e sofremos, porque somos cidadãos dos céus, mas ainda vivemos como peregrinos na terra. E essa ideia não é uma invenção teológica, ela pulsa em todo o Novo Testamento. Em João 5, por exemplo, Jesus fala de uma hora que vem e agora é, em que os mortos espirituais ouvem sua voz e recebem vida. Isso é o já da ressurreição espiritual. Mas, logo em seguida, ele fala de uma hora futura em que todos que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão para a ressurreição física. Isso é o ainda não. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro cita o profeta Joel e diz que o derramamento do Espírito Santo é o cumprimento da profecia sobre os últimos dias. Para Pedro, os últimos dias não eram um futuro distante, eles começaram ali, com a vinda do Espírito prometido pelo Cristo ressuscitado. É sempre essa dinâmica, inauguração e consumação. A clareza de Paulo aqui é simplesmente chocante. Ele não diz o fim dos tempos vai chegar para nós. Ele diz que já chegou sobre eles, os crentes de Corinto. Para o apóstolo, a morte e a ressurreição de Cristo foram o grande ponto de virada da história cósmica. O dia da salvação que os profetas do Antigo Testamento anunciavam não era mais uma esperança distante, mas uma realidade presente, inaugurada em Cristo. E o que isso significa na prática? Significa que a vida cristã é vivida nesse campo de batalha, nessa intersecção entre as duas eras. A era vindoura nos dá poder, esperança, uma nova identidade, o fruto do Espírito. Mas a era presente ainda nos aflige com sofrimento, tentação, fraqueza e a realidade da morte. Viver como cristão é aprender a acessar o poder da era que já chegou para navegar as realidades difíceis da era que ainda não passou. Resumindo essa sessão que é crucial, a ressurreição de Cristo não foi só um milagre isolado. Foi o evento que rasgou o tecido do tempo e fez a era do futuro invadir o nosso presente. Isso criou a tensão fundamental do já e ainda não, que se torna a estrutura para a gente compreender toda a teologia do Novo Testamento, da salvação à santificação. Nossa vida como crentes é uma experiência diária de viver no poder do futuro em meio às lutas do presente, tudo isso ancorado na realidade de um Salvador ressuscitado. Avançando, vamos ver uma das consequências mais radicais disso tudo, a doutrina da nova criação. Quando a gente lê em 2 Coríntios 5,17 que, se alguém está em Cristo, é nova criação, muitas vezes a gente pensa nisso como uma metáfora bonita sobre mudança de comportamento. Mas Paulo está dizendo algo infinitamente mais profundo, cosmológico e escatológico. Ele está anunciando que, em Cristo, a nova criação de Deus, a recriação do universo já começou. E começou em nós. Pensa comigo, a ressurreição de Jesus não foi uma simples reanimação como a de Lázaro, que voltou a viver para depois morrer de novo. Foi uma transformação.
Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, imortal, o primeiro exemplar da nova ordem criada por Deus. Por isso Paulo chama de o último Adão e as primícias dos que dormem. Ele é o protótipo, o cabeça de uma nova raça humana. A ressurreição dele foi o dia 1 da nova criação. E aqui está a conexão de tirar o fôlego. Se a gente está em Cristo, significa que estamos organicamente unidos a Ele, o inaugurador da nova criação. Portanto, a nova criação não é só algo que a gente espera no céu, no futuro. Ela já começou dentro de nós. O mesmo poder divino que transformou o corpo de Jesus no túmulo é o poder que nos regenera, que nos recria por dentro e nos faz, factualmente, novas criaturas no momento da fé. E essa não é uma ideia que surgiu do nada no Novo Testamento. Ela é o cumprimento espetacular de promessas muito antigas. Dá uma olhada na profecia de Ezequiel 36. Deus prometeu que um dia ele faria uma cirurgia cardíaca espiritual no seu povo. Tiraria o coração de pedra, insensível, rebelde, morto para Deus, e daria um coração de carne, vivo, pulsante, sensível à sua voz. Ele prometeu colocar um espírito novo, o seu próprio espírito, dentro deles para capacitá-los a viver de uma nova maneira. O que é a nova criação em Cristo, senão o cumprimento exato e pessoal dessa promessa? A regeneração é essa cirurgia divina que nos torna aptos a viver na nova realidade inaugurada por Cristo. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Paulo, em 2 Coríntios 4, nos dá uma descrição perfeita da nossa experiência no já e ainda não. Ele fala da tensão entre o homem exterior, que é nosso corpo físico, parte da velha criação, que envelhece, se cansa, adoece e se deteriora, e o homem interior, que é a nossa nova natureza em Cristo, parte da nova criação, que está sendo renovado de dia em dia. Essa é a nossa vida, um corpo mortal, sujeito às pressões da faculdade, às noites mal dormidas, caminhando para o pó, mas abrigando uma identidade imortal que caminha para a glória, sendo transformada continuamente à imagem de Cristo. É a coexistência da fraqueza e do poder, do sofrimento e da renovação diária. Concluindo esta sessão, a ressurreição de Cristo não apenas garantiu o nosso futuro, mas iniciou o futuro no nosso presente. Ser cristão é ser, factualmente, uma nova criação. Essa verdade, enraizada nas promessas do Antigo Testamento, nos dá uma identidade fundamentalmente nova. Não somos apenas pecadores perdoados, somos criaturas recriadas, vivendo a tensão dinâmica da renovação do nosso homem interior enquanto o nosso homem exterior se desgasta. E essa identidade muda absolutamente tudo. Até agora, a gente focou muito na dimensão individual da nossa união com Cristo. Mas essa união tem uma dimensão corporativa, comunitária, que é igualmente poderosa. Nessa quarta sessão, vamos ver como, ao estarmos unidos a Cristo, nós, como igreja, nos tornamos o novo templo de Deus e a continuação do verdadeiro Israel. A gente deixa de ser só um monte de indivíduos salvos para nos tornarmos um povo, com uma identidade e um propósito coletivos. A história do templo na Bíblia é fascinante. No Antigo Testamento, a presença de Deus habitava de forma especial num lugar físico, o tabernáculo e depois o templo em Jerusalém. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Então Jesus chega e em João 2 faz uma declaração chocante. Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei, falando do seu próprio corpo. Cristo em sua pessoa se torna um novo e verdadeiro templo. Mas a história não para aí. Depois de sua ressurreição e ascensão, ele derrama o seu espírito e a igreja, o corpo coletivo de crentes, se torna a habitação de Deus na terra. Como Paulo diz, nós somos o templo do Espírito Santo. A presença de Deus não está mais confinada a um prédio em Jerusalém, mas habita em seu povo espalhado pelo mundo todo. Aqui, Paulo faz uma coisa incrível. Ele redefine a identidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, as promessas de Deus foram dadas a Abraão e sua descendência étnica. Mas Paulo, com uma leitura profunda do texto, argumenta que a promessa da semente de Abraão apontava em última instância para uma única pessoa, Cristo. Ele é o verdadeiro Israel, o verdadeiro filho de Abraão, o herdeiro final de todas as promessas. E qual a consequência disso para a gente? É revolucionária. Gálatas 3:29 diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por meio da nossa união com ele, nós de todas as nações somos enxertados na história de Israel e nos tornamos parte da família de Deus, herdeiros de tudo que foi prometido. E se a gente é o templo vivo e o verdadeiro Israel, isso significa que temos uma função, um trabalho a fazer. Pedro, em sua primeira carta, nos chama de sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram mediadores. Eles ficavam entre um Deus santo e um povo pecador. Eles representavam Deus para o povo e o povo para Deus. E agora, nós, a igreja, temos essa função sacerdotal.
Nossa tarefa é mediar a presença e a verdade do Deus vivo para um mundo que vive em trevas. E como a gente faz isso? Pedro explica, proclamando as excelências daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A gente faz isso com nossas palavras, explicando o Evangelho, e com nossas vidas, com a integridade, a excelência e o amor que a gente demonstra no nosso dia a dia na universidade. Para a gente recapitular essa sessão, nossa união com Cristo nos dá uma nova e poderosa identidade corporativa. Cristo ressurreto é o templo e nós, como seu corpo, nos tornamos a morada do Espírito na terra. Nele, somos feitos filhos de Abraão, herdeiros de promessas antigas. E essa identidade vem com um propósito. Somos um povo sacerdotal, chamado para representar e mediar a luz e a verdade de Deus a um mundo que desesperadamente precisa dele. Na nossa quinta sessão, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no que significa essa identificação com Cristo. Se a gente está unido a Ele, isso implica que a própria narrativa da vida dele, sua morte, ressurreição, sofrimento e glória, se tornam o padrão e a realidade da nossa própria vida. Vamos focar em 3 áreas específicas e muito práticas dessa identificação: nosso sofrimento, nossa justiça e nossa glória. Essa passagem de Colossenses pode soar muito estranha, né? Como assim Paulo preenche o que resta das aflições de Cristo? A obra de Jesus na cruz não foi completa e suficiente? Sim, 1000 vezes sim, foi absolutamente completa. O ponto crucial aqui é que Paulo não está falando do sofrimento expiatório de Cristo, aquele que paga pelos pecados. Esse está consumado. Ele fala do sofrimento missionário de Cristo. Jesus sofreu para redimir o mundo, e agora a igreja, unida a ele, sofre para levar essa mensagem de redenção a um mundo que ainda é hostil ao Evangelho. Sofreu por causa da nossa fé, enfrentar oposição ou zombaria é uma forma da gente se identificar com o padrão de vida do nosso Mestre e de participar da sua missão contínua através de nós. Agora, vamos para a justiça. A doutrina da justiça imputada é um dos pilares do Evangelho. Significa que, no tribunal de Deus, não somos declarados justos com base no nosso próprio desempenho, mas porque a justiça perfeita de Cristo é creditada, é lançada na nossa conta. E qual o papel da ressurreição nisso? É fundamental. A Bíblia diz que Cristo foi justificado no Espírito. A ressurreição foi o veredito público de Deus Pai sobre Jesus, a declaração de que ele era de fato o Filho justo e inocente. Quando estamos unidos por fé a Cristo, o justo que foi vindicado por Deus, a justiça dele se torna a nossa justiça. Somos aceitos por Deus não por quem a gente é em nós mesmos, mas por estarmos nele. Por fim, a gente se identifica com a glória de Cristo. E aqui, de novo, a tensão do já e ainda não é a chave para a gente entender a nossa experiência. A glória de Cristo foi plenamente revelada em sua ressurreição e ascensão. E nós que estamos unidos a Ele, nós já participamos dessa glória. Como? Paulo diz que, ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem. Esse é o processo de santificação, uma participação presente na glória de Cristo. Mas também há um ainda não. A Bíblia nos diz que quando Cristo se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. A glorificação futura é a consumação da glória que já começou a operar em nós hoje. Resumindo então, nossa união com Cristo significa que a vida dele é recapitulada na nossa. A gente se identifica com o padrão de sofrimento missionário dele, dando propósito às nossas dificuldades, nos identificamos com a justiça perfeita dele, que nos é creditada pela fé, dando-nos segurança, e nos identificamos com a glória dele num processo que já começou e que será plenamente realizado em sua vinda, o que nos dá uma esperança inabalável. Chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento, e para mim essa é a mais empolgante, porque é onde toda essa teologia grandiosa aterrissa na nossa vida real. Como é que toda essa verdade sobre a união com Cristo ressuscitado impacta a nossa rotina de estudos, nossas lutas contra o pecado, nossas ansiedades e nossos relacionamentos aqui e agora no campus da universidade? Vamos ver 3 implicações transformadoras. A primeira implicação redefine completamente a nossa busca por santidade. A motivação para lutar contra o pecado não é mais o medo da punição ou a tentativa de ganhar o favor de Deus. Isso é legalismo e é exaustivo. A verdadeira motivação cristã para a santidade é que ela é a expressão natural de quem a gente já é. Se somos uma nova criação, o crescimento em santidade é o processo orgânico de vivermos de acordo com a nossa nova identidade. E o melhor, não fazemos isso na nossa própria força. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós para nos dar vida. O poder para a mudança não vem de tentar mais forte, mas de nos conectarmos pela fé ao poder da ressurreição.
A transformação acontece não ao focarmos obsessivamente nas nossas falhas, mas ao contemplarmos a glória do Senhor em Cristo. A segunda implicação é uma segurança profunda e inabalável. Muitos de nós vivemos numa montanha-russa emocional, baseando nossa segurança nos nossos sentimentos ou no nosso desempenho. Num dia bom, a gente se sente salvo. Num dia ruim, a gente duvida de tudo. Mas a doutrina da união com Cristo ancora nossa segurança fora de nós mesmos, na realidade objetiva e histórica de Jesus. Nossa aceitação por Deus não flutua com o nosso humor ou com as nossas notas. Ela está firmada no fato de que estamos unidos a Cristo. Colossenses 3,3 nos dá uma imagem linda para isso, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nossa identidade e segurança estão guardadas no lugar mais seguro do universo, em união com o Cristo ressurreto. Isso combate a ansiedade e a síndrome do impostor que tantas vezes nos assombram. Por fim, essa doutrina nos dá uma nova perspectiva para a nossa vida na universidade. Primeiro, a gente entende que tem uma missão sacerdotal. Nossa sala de aula, nosso laboratório, se torna o nosso campo de atuação. A gente proclama as excelências de Deus com a qualidade do nosso trabalho, a integridade do nosso caráter, o amor que demonstramos. Segundo, temos um chamado intelectual. Paulo fala em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que não existe área neutra. A gente se engaja com a biologia, a filosofia, a arte, a partir de uma cosmovisão cristã, buscando ver como toda a verdade, em última instância, aponta para Cristo. E, finalmente, isso nos capacita a destruir fortalezas, a desafiar, com graça e verdade, as ideologias e visões de mundo que se opõem ao conhecimento de Deus, oferecendo uma alternativa mais coerente, robusta e bela em Cristo. Então, para fechar essa sessão, a gente viu que a união com Cristo não é uma doutrina abstrata para ficar guardado numa prateleira. Ela é o motor que transforma a nossa santificação de um fardo legalista para um crescimento orgânico, que muda a nossa segurança de uma base instável para a rocha que é Cristo, e que redefine nossa vida universitária, dando-nos um propósito sacerdotal e um chamado intelectual para glorificar a Deus em todas as coisas. Uau, que jornada! A gente partiu de uma teologia que talvez parecesse distante e vimos como a ressurreição de Cristo, na verdade, redefine tudo. Nossa identidade como nova criação, nossa vida em comunidade como o templo de Deus, nosso propósito no mundo e até mesmo a forma como encaramos nossas lutas e nossos estudos diários. Vimos que o Evangelho é muito mais do que perdão de pecados, é participação na vida do Cristo ressurreto. É claro que hoje a gente só arranhou a superfície desse tema tão vasto e maravilhoso. Por isso, quero encorajar vocês a continuar essa investigação. As obras de teólogos como o próprio G.K. Beale, Richard Gaffin Jr. e Gerhardus Voss são verdadeiros tesouros. E mais importante, mergulhem nas Escrituras. Meditem passagens como Romanos 6, 2 Coríntios 5, Efésios 2. Deixem que a própria palavra de Deus molde sua compreensão. Lembrem-se, o objetivo da teologia não é só encher a cabeça de informações, mas aquecer o coração em amor e adoração a Deus. E para que essa verdade não fique só no campo intelectual, quero deixar vocês com algumas perguntas para reflexão. Pensa nisso durante a semana. Primeiro, como o foco na união com Cristo ressuscitado muda sua perspectiva sobre o que é o Evangelho. Segundo, de forma bem prática, como a verdade de que você é uma nova criação pode mudar a forma como você aborda sua luta contra um pecado específico. Terceiro, pense em uma ansiedade ou medo que você tem. Como a realidade de que sua vida está oculta com Cristo em Deus pode falar diretamente a essa ansiedade. E por último, quais são as oportunidades concretas que você vai ter esta semana para viver sua missão de sacerdócio régio no seu campus. Minha oração é que cada um de nós saia daqui não apenas mais informado, mas mais transformado pela realidade gloriosa de que em Cristo a ressurreição não é só um evento do passado, mas o poder que define nosso presente e garante nosso futuro. Que a gente possa viver cada dia na realidade e no poder da nossa união com Ele. Muito obrigado pela atenção de todos